Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, meus amigos, porque, olha, amanhã é dia de jogo, amanhã tem um jogaço. Jogaço, né, Diogo? Pô, jogo contra o CSA. E a gente precisa colocar algumas situações importantes aqui do treinamento dessa segunda-feira, mas algumas situações que vão levar o Grêmio a outras mais importantes também ali na frente. Não que a de amanhã não seja importante, mas a sequência no Campeonato Brasileiro também preocupa bastante, até porque estamos novamente na zona de rebaixamento e precisamos criar um grande alerta quanto ao desgaste de alguns jogadores, mas principalmente o alto número de lesão. Porque o João Lucas, né, é um jogador que, embora a gente possa colocar como um atleta que não faz grandes diferenças nesse momento, tá, tudo bem, é um jogador que não deu certo, beleza, o Grêmio investiu errado, investiu errado. Só que o João Lucas, ele não vem jogando, ele não vinha jogando. Por que o João Lucas lesionou? Né? O Edenilson vinha de sequência, lesionou. O Vidiaçante vinha de sequência, lesionou. O Bright White vinha de sequência, sentiu um tempo atrás também. Vamos lá. Então, mas o João Lucas não. O João Lucas agora, na semana passada que ele acabou jogando, e já teve uma lesão grau 2, que é uma lesão grave, uma lesão séria. Uma lesão grau 2 não é uma lesão fácil, né? Embora os números, né, os últimos números do departamento médico do Grêmio, por exemplo, com o Vidiaçante, com o Wagner Leonardo, foram bons números, que os jogadores retornaram num tempo bem melhor, né, depois da recuperação, mas o João Lucas não é um jogador que vinha numa autossequência, não vinha num desgaste excessivo, a não ser no próprio treinamento. Então isso aqui acende um alerta também e precisa-se ter uma ideia do que está sendo feito no treinamento para que os jogadores tenham esse desgaste excessivo e o porquê, né, que vem somando tantas e tantas lesões. O Grêmio é o terceiro clube que mais tem lesões no campeonato. É o terceiro clube na temporada que mais tem lesões. Não tem como ver uma situação como essa e não tentar entender o que está acontecendo. Lembrando que desde a saída do Barlese, o Grêmio não tem o responsável pelo departamento médico, né? Ou melhor, até tem, Luiz Wagner Vivian. Só que Luiz Wagner Vivian não é médico. Luiz Wagner Vivian não tem o conhecimento para estar ali. Enfim, é a profissionalização que o presidente Alberto Guerra tanto prometeu e está entregando pelo visto, né? Isso é profissionalização. Mas enfim, a gente precisa ter esse alerta aí quanto ao número de lesões. E o João Lucas, então, confirmado uma lesão grave, uma lesão grau 2. Falando ainda sobre laterais, meus amigos, o João Pedro, né, saiu do último confronto agora no final de semana, por conta de um desgaste, né? Ele já vinha, inclusive, sentindo dores desde a semana passada no confronto contra o Godoy Cruz. Felizmente, passou por exames nesta segunda-feira. Continua sem lesão constatada, felizmente. Ele sente dores, é verdade, mas lesão não tem. Felizmente não há nenhum problema que pelo menos impeça o João Pedro de atuar nesta terça-feira contra o CSA. Partida super importante, como eu disse, que vale a nossa classificação na Copa do Brasil. Outro jogador que treinou normalmente nesta segunda-feira foi o Gustavo Martins, meus amigos. Se nós estamos tendo problemas na zaga direita, né, o nosso lado direito da zaga, o Gustavo Martins é um jogador que pode pintar no final de semana. Amanhã acho difícil ainda, tá? Inclusive não há expectativa do Gustavo Martins atuar amanhã, mas é um jogador que está retornando de lesão depois de um longo tempo, é um jogador que já faz um tempinho, é verdade, que está liberado depois da recuperação. Então é um atleta que daqui a pouco pode sim ganhar uma minutagem amanhã, mas o Grêmio ainda prega muita cautela, principalmente porque conta com o Gustavo Martins na partida do final de semana, já que não terá o Gemerson, já que não terá Rodrigo Eli, já que não terá, em tese, outra opção, embora eu acredite e ache que o Kahneman ou o Wagner Leonardo, a dupla, né, Kahneman e Wagner Leonardo, seja uma boa dupla para atuar, mesmo que sejam zagueiros canhotos. Mas, enfim, vamos torcer para que o Gustavo Martins retorne em alto nível e consiga dar conta do recado até que consigamos contratar um jogador para tomar conta da nossa zaga, né? Outro atleta também que treinou normalmente nessa segunda-feira foi o Kiki Oliveira, meus amigos. O Kiki Oliveira ficou de fora do jogo do final de semana por conta de uma gastroenterite. Felizmente também treinou normalmente e há uma possibilidade, sim, por que não, dele formar um trio de ataque lá com Amuso e Bright White amanhã. O Grêmio precisa fazer gols. O Grêmio amanhã entra em campo eliminado da Copa do Brasil, precisa fazer 2 gols de diferença para poder sair com a classificação. Se fizer um gol,
vai levar para os pênaltis, então o Grêmio precisa fazer gols amanhã, algo que é bem difícil. O Grêmio desde o dia 8 de abril foi o jogo contra o Atlético Grau. O Grêmio venceu por 2-0. De lá pra cá o Grêmio não fez mais de dois gols ou 2 gols de diferença numa vitória. De lá pra cá foi difícil vencer, né? Fazer 2 gols de diferença, então mais difícil ainda. Então foi a última partida que o Grêmio fez 2 gols de diferença numa vitória. Gente, quero avançar para nós falarmos sobre uma situação de negociação, sobre negociações de negociações. Ai, ai, ai. Olha só. O negócio com o Palmeiras caiu, tá? Informação da tarde. O negócio pela saída do Gabriel Grando não avançou, muito por conta de que o Palmeiras também não chegou com a proposta que o Grêmio esperava que chegasse. Foram muitas promessas. Houve muitas promessas. Ó, nós queremos 2 milhões. Beleza, nós vamos pagar. Nós vamos pagar, mas e aí, cadê? Nós vamos pagar, mas cadê? Cadê a proposta? Cadê o papel timbrado? Bonitinho, direitinho, cadê? Não chegou. Mas havia a negociação, havia a conversa, havia a promessa. O grande ponto que pegou também foi o Marcelo Lomba não deixar o Palmeiras. O Palmeiras estava acertando a saída do Marcelo Lomba, ou melhor, Marcelo Lomba acertando a sua saída do Palmeiras, indo para o Fluminense. E o Palmeiras já estava começando a se mexer para tentar um reserva para o Everton. E a tentativa do Palmeiras era o Grando. Só que com o Lomba não saindo, o Palmeiras também não avançou. Palmeiras, não, peraí, eu vou ter um goleiro, então não precisa. Outro ponto que pegava também, o Grêmio queria segurar o Grando pelo menos até a chegada de um novo goleiro, até a chegada do Matheus Magalhães, que é o nome ideal que o Grêmio entende para o seu gol hoje. Então, como o Grêmio queria segurar o Grando e o Palmeiras queria que o Grando já fosse para lá, depois o Palmeiras também não chegou a mandar a proposta no papel, embora já tivesse uma conversa avançada para que isso acontecesse. Tudo isso acabou fazendo com que o negócio caísse, mas principalmente, claro, foi a não saída do Lomba, que era o grande ponto que o Palmeiras faria mundos e fundos para poder contratar um goleiro. Tinha um planejamento, tinha um plano de carreira para o Gabriel Grando. O Gabriel estava entusiasmado com essa possibilidade, até porque seria o reserva do Everton até quando ele fosse para a seleção e outras oportunidades. Tinha um plano de carreira para ele, né, para ele ser o goleiro titular lá na frente. Enfim, fato que tudo isso foi por água abaixo. O que nos leva a crer também que será difícil o Grêmio avançar pelo Matheus Magalhães. Eu disse difícil, não impossível. Por quê? Porque o Grêmio tenta a contratação do Matheus Magalhães, mas o Grêmio quer o empréstimo do Matheus Magalhães. O Grêmio tem um acordo encaminhado com o goleiro e tenta agora a saída do jogador junto ao Braga por empréstimo. O que o Grêmio quer? O jogador vem para cá por empréstimo com metas irrisórias ali, podemos dizer assim, que o Grêmio seria obrigado a comprar o jogador ali no final da temporada. São metas assim, ó, só para dizer que tem metas que não é como uma obrigação de compra. Por exemplo, o Matheus vem para cá e o Grêmio, e se ele fizer 2 partidas como titular, o Grêmio é obrigado a comprar. Sabe? Aquelas metas assim só para colocar como uma possibilidade ou qualquer outra situação. Enfim, então o Grêmio tenta o empréstimo do Matheus Magalhães, mas com a não saída do Grando a partir de agora, eu acho que esse negócio fica um pouco difícil, porque se o Braga bater o pé querendo os 2,5 milhões de euros agora, olha, não sei se o Grêmio investe, até porque tem outras prioridades no elenco, tá? Muitas outras prioridades que o Grêmio entende, e o gol não seria uma delas, com essa confirmação da não saída do Gabriel Grando. Eu quero avançar com vocês para nós falarmos sobre outra situação também, meus amigos. Então te inscreve aqui no canal, sempre muito importante a tua inscrição. Se tu ainda não deixou o teu like, deixa o teu like, me ajuda bastante, o YouTube vai entendendo que é um bom conteúdo e vai recomendando para outros gremistas. Fez isso? Obrigado, valeu mesmo. Vamos falar sobre uma polêmica para nós encerrarmos o nosso vídeo aqui. Durante todo o dia, algumas informações circularam sobre a polêmica do Kiki Oliveira com o seu empresário. O Kiki Oliveira ele está rescindindo esse contrato com o seu empresário, né? Só que algumas declarações começaram a surgir na imprensa, né? O Edgar do La Sálvia, ele concedeu uma entrevista para a Sport 890 de Montevidéu e falou algumas situações sobre o Kiki, né? O Kiki ele expressou a sua opinião dizendo que no último ano ele já não estava trabalhando profissionalmente,
que não estava próximo dos jogadores, quando ele precisou de assistência, quando ele estava principalmente lá nos Estados Unidos, ele não conseguia contato com o empresário. Então essa relação foi desgastando. O empresário rebate, né? Ele diz que deu toda a assistência para o Kik, que quando precisou, inclusive, quando o Kik precisou vir para o Brasil, ele pagou as passagens. O Kik diz que pagou já, inclusive, as passagens ao seu empresário, que quando estava em Los Angeles deu assistência, conversava. Aqui no Brasil tem um representante dele aqui no Brasil para conversar com seus jogadores. Enfim, o Kik, ele não estava satisfeito. Não estava satisfeito, beleza, fechou o contrato, não querem mais, beleza. Só que ficou um ressentimento do outro lado. E o empresário começa a soltar algumas coisas, falar algumas coisas, falar que ele não era assim, que ele é esposo, no caso, a verdade é que ele está sendo manipulado e tudo mais, que o Kik tá comprando, tá adquirindo bens enquanto a família não tá tão bem assim, que a família, que a mãe dele, no caso, ele cita até que a mãe tá, que ele compra bolsas super caras, né, Louis Vuitton, enquanto a mãe tá limpando o chão. Enfim, situações que não nos interessam, porque o que a gente quer do Kik é futebol. Onde é que eu quero chegar nessa história aqui? Até que ponto isso aqui chega e interfere no vestiário? Por que eu tô falando, não no vestiário, no caso é na cabeça do Kik, né? Na cabeça do jogador. Porque, vejam só, é uma situação que envolve a esposa, é uma situação que envolve a família, porque é uma declaração pública, é uma situação que envolve, por óbvio, o mental do jogador. E num jogo super importante como o de amanhã, eu fico pensando, como é que vai chegar o Kik? Ele não é uma máquina. Né? É claro que ele tá pensando nessa história. Eu não sei como é que é como é que é no caso, sabe, a mentalidade do jogador, mas daqui a pouco ele se incomoda e ele deve estar incomodado. Acredito que a grande maioria se incomodaria com todas essas situações sendo expostas assim na mídia. Enfim, me chama a atenção e chama a atenção para ver como é que o Kik vai reagir a tudo isso amanhã dentro de campo. O Grêmio acompanha a situação, não se manifesta por óbvio, porque não tem nada no que se manifestar nesta situação, mas o Grêmio tá de olho, claro, nas atitudes do jogador. Afinal de contas, o jogador carrega também o nome do clube. O Grêmio está de olho, o Grêmio está acompanhando, está vendo de perto essa situação, mas fica essa dúvida, como é que o Kik vai reagir amanhã dentro de campo? Será que ele vai conseguir focar? Como é que vai ficar essa história? Enfim, é uma história que não envolve o clube, não envolve a torcida, mas envolve, claro, a mentalidade, envolve, claro, a entrega do jogador, porque o cara não é máquina, por óbvio, ele vai ficar com isso na cabeça, acredito eu, e a gente vai ter que ver como é que ele vai se comportar, se vai conseguir concentrar, ainda mais numa partida tão importante quanto a de amanhã, que vale a nossa continuidade na Copa do Brasil. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, mas fato que o Grêmio tá de olho nessa história, o Grêmio tá acompanhando também. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti. Comenta aqui embaixo sobre essa história, o que tu achou. Será que isso vai atrapalhar o Kik dentro de campo? Não vai? Quero saber de ti sobre goleiro também. Tu iria atrás do Matheus Magalhães, mesmo com o Grando continuando por aqui? Tu acha que é uma boa contratação, não é? Comenta. Te inscreve, deixa o like aqui embaixo, sempre muito importante também. Grande abraço, até a próxima.